Olá, a minha equipe vai falar sobre a metalurgia no Brasil. A nossa equipe é formada por Alain Henrique Sampaio França Pinto, Gabriel Vitor Souza Lima, José Carlos Salles Pinto e José Guilherme Barroso Sampaio. A atividade metalúrgica no início da colonização é feita pelos ferreiros, é feita pelos caldeiros, pelos funileiros, latoeiros, que estavam sempre presentes lá nos grupos que desembarcavam nas recentes fundadas capitanias. Numa sociedade que ainda estava em formação e rural, não é muito surpresa não ter corporações de ofícios organizados como em seus contemporâneos europeus. Por um lado, o artífice rapidamente ampliava as atividades, tornando-se fazendeiros, criadores de índios e até comerciantes. E por outro lado, as normas de aprendizado eram abandonadas, especialmente a proibição de acesso dos índios e dos escravos ao ofício, por conta do medo que os portugueses tinham que eles trocassem as armas deles, que eram tocos de madeira, machados de pedra, farpas de osso nas flechas, pelas armas de ferro mais sofisticadas. A matéria-prima sempre foi importada e sempre foi rara, então os engenhos de açúcar eles tinham como principal material de construção a madeira. O metal só era utilizado mesmo para operações ele realmente era necessário, como os tachos de cobre para cozimento de melaço, para fabricar machados, fabricar enxadas e foices de ferro, coisas que realmente era necessário ter ele. A metalurgia no país ela foi inaugurada em São Paulo. O início dela coincide com a junção das coroas portuguesas com a espanhola em 1580 e 1640. Como, como a principal preocupação colonial espanhola sempre foi a obtenção de metal precioso, os engenhos de ferro foram meio que incentivados pelo governador-geral do Brasil. A técnica metalúrgica utilizada nos empreendimentos do período eram forjas, entre aspas, que era um processo milenar de redução direta do minério por meio de carvão vegetal, em fornos de pequenas dimensões. Pequenas dimensões, meio de um metro de altura. Aproximadamente 15 kg de metal eram reduzidos ao estado sólido, entre meada ainda de escória. Eram retirados do forno e forjados prolongadamente em martelo. Para a remoção da escória, daí o nome forja para o processo todo. Bom, no século XVI e XVII ocorreram grandes alterações técnicas e econômicas na metalurgia, como a relação do carvão e minério, a origem do alto forno e a possibilidade de obter ferro fundido, que era um material que revolucionou a indústria de canhões na época. Ela substituiu os canhões de bronze por um custo menor. O alto forno atendia quase que exclusivamente a indústria bélica no período, e a sua existência era técnica de operação contínua transformou a dimensão dos empreendimentos. Mesmo com essas transformações, a produção artesanal continua tendo grande importância econômica nesse período, porque o alto custo da descarburação do gusa, que é o ferro que é retirado do alto forno com uma elevada proporção de carbono, mantinha as antigas forjas competitivas na produção do ferro maleável e aço, utilizadas para artigos de consumo mais amplo que canhões similares. No Brasil, no século XVII, temos referências das forjas em Santana do Paraíba, São Paulo, Santo Ângelo e do governador do Maranhão solicitando recursos para a instalação de engenheiros de ferro, negado pela coroa, sobre a alegação do que convinha continuar a manufatura dele. Porque se o gentil o encontrasse com maior abundância no sertão, instruídos pelos que fugissem da cidade, fácil seria fabricá-lo, o que ia ser um grande dano ao comércio do reino, por ser ferro a melhor droga que poderia vir dele. Não se tem notícia das atividades de metalurgia extrativa nos principais centros brasileiros, e é de se supor que a cultura praieira que Portugal estabeleceu tornou-se fácil a importação e seria desnecessário desviar atenções para esse tipo de atividade, que de resto não interessava ao reino. Somente surge na periferia, São Paulo, Missões, Maranhão, onde a carência de metais era agravada pelas pequenas frequências de embarcações portuguesas em seus pontos. O final do período assiste à queda do mercado açucareiro. A presença da Inglaterra no apoio a Portugal contra a Espanha, em troca de benefícios comerciais e o descobrimento em 1693 do ouro em Minas Gerais. Mudança no eixo da vida brasileira. O período de 1700 a 1800 é denominado pela mudança do eixo
da vida brasileira. A mineração provoca uma corrente migratória para o interior. Talvez por isso, a manifestação primeira de uma cultura brasileira que inclui arquitetura, pintura, música, literatura e até mesmo identidade política expressa pela Inconfidência Mineira. A capital brasileira passa de Salvador para Rio de Janeiro, e o papel dessas duas cidades, como paradas obrigatórias das rotas dos mares sul, desenvolve uma indústria natal importante, com estaleiros que podem ter sido fundições de bronze, segundo a vaga informação. Casas de fundições mineiras realizam um refino de ouro por amalgação com mercúrio. A metalurgia de ouro, nesse período, era rudimentar. As casas de fundição de minas, realizadas por um refino de ouro por amalgação com mercúrio. A metalurgia do ferro desse período foi marcada pelo aproveitamento dos conhecimentos africanos de extração de ferro. A mineração exigia artefatos de ferro. O minério era bem abundante e as culturas africanas já dominavam uma técnica rudimentar, porém eficaz, de extração de ferro. E as dificuldades de transporte de matéria-prima até a região mineira concorrem para justificar as afirmações de autores do século XIX, de que as forjas de cadinho, operadas pelos escravos negros, estavam bastante disseminadas por Minas Gerais. As tais dificuldades de transporte incluíam, por exemplo, o corte de lingotes nos portos brasileiros, para que fosse possível distribuir a carga no lombo dos burros que subiam a serra em direção a Minas Gerais. O governo da província de São Paulo fez uma nova tentativa de instalar agora uma fábrica de ferro em Sorocaba, utilização do forno biscaínho. Dirigida por Domingos Ferreira, utilizando o forno biscaínho, podendo produzir ferro coado ou ferro maleável. Os trabalhos transcorreram de 1765 a 1772. Com a expansão da Revolução Industrial, modificou totalmente a metalúrgica no mundo. O uso de máquinas a vapor para injeção de ar no autoforno, laminares, tornos mecânicos e o aumento da produção transformaram o ferro e o aço no mais importante material de construção. Brasil e Portugal sentem tênues reflexos dessa transformação. O tratado entre Portugal e Inglaterra, em 1703, sela a disputa entre um grupo industrializador português e um grupo agrarista, com vantagens para o último. Para a exploração de vinho do Porto e outros produtos agrícolas para a Inglaterra, Portugal garante baixa tarifa de importação de produtos industrializados ingleses. Com isso, o ouro de Minas rapidamente era transferido para Londres. Falar do período de 1800 a 1850. Bem, o impacto da expansão francesa sobre Napoleão na Europa e da contínua presença inglesa na América Latina mudou a face e os rumos do Brasil na primeira metade lá do século XIX. Se a política colonial portuguesa estava em mudança, vai ocorrer a vinda forçada da família real para o Brasil, sob escolta da Marinha Inglesa em 1808. Apressou essa transformação. As novas medidas econômicas, como a abertura de portos, a permissão para a instalação de manufaturas, a política de criação de fábricas nacionais e a própria entrada de capitais da nobreza portuguesa, isso incentivou o crescimento das atividades industriais no país, apesar do reverso da medalha, ou seja, a política de livre comércio, as baixas taxas de importação e os privilégios dados aos ingleses. Um renascimento agrícola causado pelo aumento da demanda de açúcar e algodão e crescente exportação de café favoreceram a economia local, apesar das sucessivas crises políticas do período, independências, revoltas religiosas, regências, guerras platinas. Em 1844, o estopim fiscal do primeiro surto de industrialização do país, os déficits
orçamentários devido aos maus resultados do balanço de pagamentos do país. Foram enfrentados à base de aumentos sensíveis nas tarifas aduaneiras. Em 1819, o desenvolvimento da metalurgia brasileira no período é tal que podemos distinguir alguns grupos de empreendimentos. O primeiro são as forças rudimentares que se espalharam pelo país. Essas forjas tinham como produtos machados, ferraduras e outros implementos agrícolas, atendendo um pequeno mercado regional. Diversos proprietários argumentaram que a produção poderia ser até maior, mas não encontraram saída por falta de estradas e comunicações. Segundo o grupo de empreendimentos, as duas mais ambiciosas aventuras siderúrgicas do período, a Real Fábrica de Ferro do São João do Ipanema, iniciada em 1810, próximo a Sorocaba, e a Real Fábrica de Ferro de Morro Pilar, em 1812, em Minas Gerais, que foram dados devido à preocupação do governo português com a escassez de ferro que ocorria no Brasil. O terceiro grupo de empreendedores se caracterizou pela direção de estrangeiros que se fixaram no Brasil. Os exemplos mais conhecidos são os de Extrad e sua fábrica de ferro do Prata. O quarto e último grupo de empresas metalúrgicas é aquele que se poderia dizer ligado à metalurgia de transformação, que naturalmente acompanha o desenvolvimento de outras indústrias e tende a se localizar em centros urbanos. O século XIX marca também o início das descrições mais acuradas de técnicas metalúrgicas do Brasil. Já no Brasil, pode-se dizer que o ferro maleável foi amplamente produzido, já que sua técnica mais rudimentar permitia um fácil aprendizado. Operar um alto forno em marcha contínua é tarefa muito mais complexa. O controle da matéria-prima é muito mais exigente, e as experiências de Varnhagen, utilizando diferentes proporções de lenha e carvão, as várias técnicas de produzir carvão e os diferentes minérios e proporções calcário e minério, dentre outros. Já na Europa, apesar das transformações, a pequena produção artesanal continuava tendo grande importância para a economia nesse período, porque o alto custo da descarburação, do Gusa, mantinha as antigas forjas competitivas na produção de ferro maleável e aço, utilizado para os antigos de consumo mais amplo do que canhões e similares. A crônica falta de mestres experientes dificultava ainda mais os trabalhos, especialmente se lembrarmos que as técnicas europeias necessariamente tinham que ser adaptadas às condições de trabalho no Brasil. Não foi privilégio do brasileiro fracassar na operação de altos fornos. Sobre as condições de trabalho no Brasil, várias das empresas inglesas importantes do período sucumbiram após alguns anos de operação. A experimentação era prática e contínua nessas indústrias, e mesmo assim os preconceitos eram perpetuados. É conhecida a resistência de usinas europeias em utilizar o aquecimento do ar no alto forno, pois era sábio que operá-lo no inverno era mais fácil que no verão. Em relação a como está o mercado metalúrgico do Brasil atualmente, o Brasil é o nono país com maior produção de aço no mundo. A indústria siderúrgica é responsável pela exportação da matéria-prima para aproximadamente 100 países, ficando atrás apenas da China, o seu maior concorrente, e também líder do mercado mundial de aço. O Brasil apresentou queda no segmento industrial, como várias em outras áreas, em relação da crise do novo coronavírus, mas a situação tende a melhorar e a economia já começa a dar sinais de recuperação. A consultoria britânica IHS Markit apresentou em setembro um relatório com dados de agosto que mostram que o setor industrial brasileiro está apresentando recuperação robusta da economia. Recordes no crescimento de pedidos, produção e compras, bem como empregos gerados foram contabilizados, sendo que a criação de postos de trabalho foi a maior dos últimos 10 anos. A entidade responsável por representar as empresas brasileiras produtoras de aço é o Instituto Aço Brasil, antigo Instituto Brasileiro de Siderúrgica. A entidade trabalha tanto realizando estudos com relação ao processo de trabalho, equipamentos e novas tecnologias, como também entendendo o atual momento da indústria siderúrgica. Além disso,
cria programas para soluções a médio e longo prazo, realiza atividades e atua como representante junto a entidades públicas e privadas, tanto no Brasil como no exterior. E essas foram as nossas referências. Muito obrigado pela atenção.